Oi, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar então a aula do PET 6, semana 2. O tema do PET 6, semana 2 é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela aconteceu numa região que a gente chama de Bacia do Prata, bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios que drenam um determinado rio principal, e a gente chama esses rios que drenam nele de rios afluentes. A bacia hidrográfica do Rio Prata ela é a quinta maior do mundo e ela passa pela Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Ela é composta de 3 grandes rios. A gente tem o Rio Paraná, a gente tem o Rio Paraguai e a gente tem o Rio Uruguai. Esses rios e seus afluentes vão formar essa bacia do Prata. No século XIX, essa bacia hidrográfica foi muito importante, porque os 3 rios que compõem ela, eles eram utilizados pelos países por onde ela passa para poder coar mercadoria, principalmente o Paraguai, que não tinha mar, e ele utilizava somente os rios para retirar a mercadoria e entrar a mercadoria no país. A gente tem que lembrar também que durante o período da Guerra do Paraguai, quem governava o Brasil era Dom Pedro II, a gente já viu isso lá no PET 5, ele assumiu em 1840 com 14 anos, depois do golpe da maioridade. Na época da Guerra do Paraguai, ele já está com seus 38 anos. Então vamos entender o que foi a Guerra do Paraguai, como que nasce esse conflito. Primeiro ponto, o Brasil na época da Guerra do Paraguai, ele era uma monarquia escravista, ou seja, a gente tinha o nosso imperador que governava, mantinha-se a escravidão e a gente dependia quase que exclusivamente da Inglaterra para comprar produtos manufaturados, chapéu, tecido e outros. A Argentina também já era uma monarquia, porém ela não era escravista e ela também dependia da Inglaterra para a compra de produtos industrializados. O Uruguai, ele era país há pouco tempo, né? Vocês lembram da Guerra da Cisplatina? O Uruguai pertencia ao Brasil, fez uma revolta e se separou. Então ele era um país desde 1825 e ele era disputado a sua influência pela Argentina e pelo Brasil. A Argentina ajudou na independência do Uruguai. Mas como ele era um território que pertencia ao Brasil por muitos anos, o Brasil se sentia no controle, no poder sobre essa região. Esses 3 países na guerra vão chamar o que a gente chama de Tríplice Aliança. Vão se juntar os 3 contra o Paraguai. Mas quem era o Paraguai? O Paraguai era um país que vivia aqui na América Latina, que tinha um perfil totalmente diferente dos demais, porque ele tinha indústria, ele era desenvolvido, ele não dependia totalmente dos produtos da Inglaterra. Ele conseguia produzir como produtos manufaturados suficientes para a sua população, então ele comprava pouca coisa da Inglaterra. O Paraguai já tinha feito reforma agrária para melhorar a situação de pobreza da população, e ele dependia muito da Bacia do Prata para a saída e entrada de mercadorias do país. O ditador que comandava o Paraguai, ele era meio que do contra. A primeira coisa que ele vai fazer é se aliar aos federalistas, que era um grupo contra o governante da Argentina, e aos blancos, que era um grupo contra o governante do Uruguai. Nessa época, o Uruguai vivia um período bem turbulento e haveria uma eleição que seria disputada pelo grupo dos brancos contra o partido dos colorados. Muitos comerciantes do sul do Brasil dependiam muito do comércio com o Uruguai. E o Colorado era um partido que era mais aliado ao Brasil, os blancos não eram. Então, o medo dos estanceiros do sul era que os brancos, ganhando a eleição, prejudicassem os negócios com o Brasil. E o governo brasileiro também tinha medo de perder o domínio que ele tinha sobre o Uruguai se os brancos ganhassem, já que era um grupo que não era aliado ao Brasil. O que o governo brasileiro vai fazer então? Ele vai mandar tropas para o Uruguai para ajudar nas eleições e ajudar os colorados a ganharem para evitar que os brancos fraudassem as eleições. Quando Dom Pedro II manda as tropas para ajudar os colorados a tomar o poder no Uruguai, ele vai irritar o Francisco Solano do Paraguai, porque ele tinha interesse que os brancos ganhassem a eleição. O que o Solano vai fazer então? Ele vai atacar o Brasil, ele vai parar o comércio no Rio Paraguai, ele vai bloquear as saídas desse rio e vai impedir que o Mato Grosso, que é um estado brasileiro que utilizava o Rio Paraguai para poder chegar nos outros locais do Brasil para ecoar a mercadoria, fizesse esse trâmite pelo rio. Logo depois de bloquear a passagem do Mato Grosso pelo rio, ele vai invadir o Mato Grosso.
com tropas do Paraguai. E isso dá início ao que a gente chama de Guerra do Paraguai. O Paraguai, insatisfeito com a situação do Brasil, com a intervenção do Brasil no Uruguai, invade o Brasil, invadindo Mato Grosso. Logo depois de invadir Mato Grosso, o Paraguai vai tentar invadir o Rio Grande do Sul para chegar ao Uruguai. Logo depois de invadir Mato Grosso, o Paraguai vai se organizar então para invadir o Uruguai. Mas para isso ele precisava primeiro invadir o Rio Grande do Sul para chegar ao Uruguai. Só que para passar e chegar no Rio Grande do Sul, ele precisava passar pela Argentina. Ele vai pedir então, gentilmente, né, para o governo da Argentina para deixar suas tropas passarem para invadirem o Rio Grande do Sul e, consequentemente, o Uruguai. Só que o governo da Argentina não vai aceitar e, pelo contrário, vai declarar guerra ao Paraguai. Então, o governo do Paraguai vai se ver, então, em guerra com o Brasil, Argentina e com o Uruguai. Com medo de ter o Paraguai invadido pelas tropas dos três países, ele vai recuar da invasão à Argentina. Um dos marcos dessa batalha que vai acontecer na ofensiva da Tríplice Aliança contra o Paraguai é o conflito de Riachuelo, com a marinha paraguaia foi quase totalmente derrotada e morta. E foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai que ele não podia mais utilizar a Bacia do Prata para seus comércios. A Guerra do Paraguai teve fim em 1870, com a Batalha de Cerro Corá, com a morte do Francisco Solano por soldados brasileiros. Qual vai ser o impacto da Guerra do Paraguai? Para a Argentina, ela vai ganhar territórios, ela vai conseguir tomar algumas províncias que ela tinha perdido para o Paraguai. O Uruguai vai se consolidar enquanto país, mas a estabilidade política interna dele vai permanecer do mesmo jeito, com um conflito entre grupos rivais. O Paraguai vai ser o país que vai ter mais prejuízo. Ele vai ter praticamente a sua indústria, a sua infraestrutura, suas cidades destruídas pela guerra. Muitas pessoas vão morrer, grande parte da população do Paraguai. Há relatos de que na época esses corpos de mortos ficavam espalhados pelas ruas, o Paraguai fedia a morte e ainda vai ter que pagar indenização para os países que venceram. Ainda vai perder territórios para a Argentina e para o Brasil. Para o Brasil, o conflito também não vai ser muito legal. O Brasil vai ficar muito prejudicado, principalmente na questão financeira. Vai ter que pegar empréstimos com a Inglaterra para bancar o conflito. Isso vai aumentar muito a nossa dívida externa. O Brasil ainda vai ter o retorno do exército com uma moral muito grande. Eles vão ser chamados de heróis. E o Brasil vai conseguir, no final, manter a sua influência na Bacia do Prata, mesmo que ele perca o domínio sobre o Uruguai. A Inglaterra também vai ter uma participação nesse conflito, porque ela vai financiar praticamente os países da Tríplice Aliança e, no final, ela vai ganhar mais um comércio. Ela vai ganhar o comércio do Paraguai, porque o Paraguai não tem mais indústrias para concorrer. Então, ela volta a bancar o mercado paraguaio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se precisarem de ajuda, qualquer dúvida, estou à disposição.